Você voltou, não é? Então fique aí, porque o canal é bom. Inscreva-se, vai aparecer um sino, você clica no sino. Depois vai aparecer todas, você clica em todas. Vai aparecer também todes. Não, não vai não. Vai não. Ele não vai não. Uh. Tá, vamos falar do assunto do dia hoje. O pastor Silas Malafaia fez um ataque aos desigrejados, porque os desigrejados falam, ó, não preciso ir para a igreja, não preciso do templo. E aí o pastor Silas Malafaia fez uma grande defesa do templo, da necessidade do templo. Esse assunto muito me interessa. Muito, 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 muito. É quase uma segunda pele. Por quê? Porque eu vivo esse assunto. Aliás, eu tento viver. Os que estão ao redor de mim é que nem sempre cooperam para isso. Então, o Malafaia, o pastor Silas Malafaia, assim, quando ele acredita numa coisa, ele não percebe que ele pode passar do ponto, ele perde a razão. Ele acredita tanto numa coisa que ele pode perder a razão. Isso aconteceu quando ele fez uma defesa do Natal, há muito tempos atrás, e ele botou como argumento que quando ele era criança, a mãe dele botava uma meia no quintal, na janela, aí te aparecia um presente, aí pronto, isso é um argumento. Tem coisas que são óbvias e estão diante da nossa cara e nós não queremos ver. Lendo o Novo Testamento, sendo honesto, não é possível dizer que Deus tem um templo. Não é. Fico muito triste quando passo em algum lugar e vejo um prédio escrito Templo da Assembleia de Deus, Templo da Igreja Presbiteriana, Templo da Igreja Batista, Templo da Igreja Metodista. Pois é da Igreja Metodista, não é de Deus. Deus não tem templo. Vou explicar para você. Vamos recapitular a história do templo. Lá no tabernáculo, Deus mandou fazer um templo ambulante, né, que era o tabernáculo, lá no deserto. Quando o pessoal chega na Terra Prometida, passa o tabernáculo num lugar específico, chamava Siló. Aí um dia, Davi teve a seguinte ideia. Cara, vou fazer um templo para Deus, acho que Deus está precisando de uma casa, né? E ele chega com essa ideia para Deus. Olha aqui, Deus, fazer uma casa para você. E aí, Deus, que não se empolga, tem as seguintes falas. Eu não pedi templo. Eu não pedi. Pedi casa, estou precisando de casa, minha casa é meu tempo, minha casa é minha vida. Estou afim. Segundo, você não vai fazer. E não vai fazer por quê? Porque você é um sanguinário, você derrama muito sangue. Mas aí Deus acaba depois consentindo que o filho dele vai fazer o templo. E aí, quando Salomão faz o templo, e uma das razões para Deus deixar bem claro que ele não é restrito ao templo, ele diz, olha, o céu é a minha morada, e o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, eu vou precisar de um templo. Mas aí quando Salomão faz o templo, e inaugura aquele templo salomônico, né? Tudo é muito grande, não é uma pia, é tipo 7, né? Tudo é gigantesco. Salomão deve ter ficado muito orgulhoso do templo. E Deus vem quebrar o orgulho dele no dia da inauguração, dizendo, olha, não é o templo, cara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo, se humilhar, orar e me buscar, e eu ouvirei. Não é por causa do templo. É o meu povo se humilhando, orando e me buscando. Passa-se o templo é destruído, porque quando o templo foi profetizado que seria destruído, por Ezequiel, por Jeremias, né? O povo disse, impossível, isso aqui é o templo. Aqui é Jerusalém, mano. Jerusalém é do Senhor Jeová. Isso aqui jamais será destruído. Por quê? Porque é a cidade do templo. Quem já imaginou
o templo ser destruído. Inclusive Ezequiel mexe com a minha imaginação, porque ele diz que o povo dizia assim, templo do Senhor, templo do Senhor. Eu imagino o povo passeando na rua, né, fazendo os vigilhões, dizendo, templo do Senhor, e o Nabucodonosor nas portas, derrubando as paredes, o povo gritando, templo do Senhor. Isso não adiantou de nada, o templo foi destruído. O templo foi, você entende isso? Não só destruído, como os móveis foram levados para a Babilônia. Aí volta Neemias, reconstrói o templo. Esse é o segundo templo. Aliás, aquela historinha de a segunda casa será maior do que a primeira é para o templo, não é para sua empresa, não, cabeção. Aí, Neemias volta, constrói o templo. Quando Jesus veio ao mundo, havia um templo. Templo de Herodes, chamado, né? Quando Jesus Cristo entra no templo, com seus apóstolos, né, chega em Jerusalém, os apóstolos ficaram maravilhados e pensaram que Jesus Cristo, por um momento, ia também se maravilhar, porque viu o templo. E eles disseram assim, veja, Senhor, que pedras, que construções. Jesus falou também, uau, que pedra, que construções. Falou? Não. Falou não. Jesus não é o Silas, Jesus não é o Macedo que se empolga com o templo. Ele disse, isso aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E de fato, 70 anos depois de Cristo, os romanos vieram e derrubaram o templo, de maneira que só resta lá, segundo a teoria, o Muro das Lamentações. Ele arrasou, acabou com o templo no ano 70. Os romanos derrubaram o templo, acabou. Mas voltando para os primeiros dias da igreja primitiva, que é o argumento principal do Silas, ele disse assim, olha, Pedro e João foram ao templo. Pregações foram feitas no templo. Pedro e João foram ao templo orar. Aquela cura do coxo lá, na hora nona, eu acho, foi no templo. Pedro e João foram no templo. 50 anos depois, Paulo foi ao templo. Isso é importante. Isso é extremamente importante para entender a linha de raciocínio de pessoas que precisam do templo. Você precisa do templo? Primeiro, senhor Silas e demais, era o templo dos judeus. Os cristãos não têm templo. E Pedro e João eram judeus e estavam acostumados a ir ao templo naquela hora orar. Eles só mantiveram um costume. Mas a igreja cristã não tem templo. Você pode ler todo o Velho Testamento. Aliás, todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar instrução. Faça um templo aí em Éfeso. Faça um templo em Filipos. Não. Quando você vai para as saudações de Paulo, você sempre vai ver, olha, dê lembrança para fulano, fulano, fulano e a igreja que se hospeda na casa deles. O cristianismo é uma religião, cristianismo raiz, de verdade, é uma religião sem templo. Aquele templo lá, onde Pedro provavelmente pregou, na calçada, porque o povo não entra no templo. O povo não entra no templo. É no ato, é no exterior. Aquilo é o templo dos judeus. Não tem o templo dos cristãos. Quem sabe um anticristo um dia vai fazer o templo dos cristãos lá. Dos cristãos, do muçulmano e dos judeus. Quando a gente fizer os apocalipse, porque tem algumas partes lá no terceiro templo. Mas isso é outro momento. Então não tem templo, não tem templo. E quando Paulo chega em Atenas, na Grécia, a mensagem que Paulo prega em Atenas, porque o evangelho chegou no ápice assim, chegou a Atenas, chegou a Roma, Paulo vai deixar bem claro de que Deus não quer um templo. Olha só, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos. Não tem templo! Meu Deus do céu, como é difícil botar as coisas na cabeça das pessoas. Não tem. Aí isso dá um
quem quer o templo, isso dá um nó na cabeça da pessoa e a pessoa fala assim, então eu vou chamar de quê o prédio lá que a gente se reúne? Chama do que quiser. Faça uma metonímia, troque o conteúdo pela forma, metonímia, troque o conteúdo pela forma, chame de igreja. Mas entenda, Deus não tem templo. Não tem. Os primeiros... Quando é que surgiu o primeiro templo? O primeiro templo surgiu, provavelmente, mais de 300 anos depois de Cristo. Ou seja, a igreja viveu mais de 3 séculos sem isso. Quando o Constantino se converteu, ou não, aí é que começa. Aí vamos fazer um templo. Aí que vieram os templos suntuosos, aí que vieram as grandes heresias, aí que vieram as igrejas revestidas de ouro, aí que veio a Basílica do Vaticano, aí que veio trono de São Pedro, como se Jesus tivesse fundado um trono para São Pedro. Os grandes problemas do cristianismo vieram quando houve uma idolatria do templo. Deus não pode ser enquadrado dentro de uma caixinha de alvenaria. O pedreiro não tem este poder. Veja só, os cristãos evangélicos no Brasil, eles não só têm uma religiosidade de templo, como eles têm um certo inconsciente católico de que a igreja devia ser num formato capela, capelinha. Você passa nas igrejas, é bicuda assim, meio que Idade Média, algumas até tem uma cruz em cima. É uma reminiscência católica. Eu fui numa igreja que nos bancos tinha uma capela desenhada. Capela, pois é, tá aí, é o inconsciente coletivo católico que reina. Mas entenda, queridos, o templo é o povo de Deus. Agora, se você se reúne no teatro, se você se reúne numa estrutura que foi construída pelos irmãos, isso é indiferente. Isso é indiferente. Precisamos de um local para reunir, nem que seja dentro de um navio, nem que seja debaixo de uma árvore. Mas aquele local não nos define. A Bíblia diz, vós sois o santuário do Espírito Santo. Jesus rasga o véu do templo, depois o templo é destruído, mas as pessoas morrem de saudades do templo. As pessoas querem o templo. Então, Silas Malafaia e todos vocês que acham que o cristianismo é uma religiosidade de templo, não é. E para piorar, a linguagem entrega muito, né? As pessoas ainda acreditam que nesse lugar que elas chamam de templo, que lá dentro tem um altar. O cristianismo também não é uma religião de altar, de altares. O que era um altar? Era uma estrutura de pedra, no caso de Israel, de bronze com madeira, feita para sacrifícios. Aí as pessoas pegam um púlpito de madeira, no caso da igreja que eu congrego aqui, de vidro, aí falam assim, você que quer vir hoje aqui no altar de Deus. Deus deve rir desse negócio. Deus deve rir. Que altar? Passou a era dos altares. Noé fez um altar. Abraão fez um altar. Jacó fez um altar. Mas você não vai. Porque o altar agora é o teu coração. É a tua vida. Não é uma estrutura de pedra, de ouro. Mas as pessoas são materialistas. Elas precisam disso. E o evangélico brasileiro é muito católico. Ele tem um catolicismo incrustado dentro dele que o faz viver uma religiosidade de templo a ponto de alguns dizer, isso aqui é errado no templo. Não pode entrar no templo com essa peça, com essa roupa. Lá fora não. Lá fora você pode. Por quê? Porque aqui é o templo. E eu acho isso muito triste. Eu sei da boa intenção das pessoas, mas boa intenção não rima com verdade. Boa intenção nem sempre tem a ver com verdade. Então, meus irmãos, se nós queremos voltar à simplicidade, nós temos que romper com a religiosidade de templo. Eu me lembro de um hino antigo do Inário Batista, o cantor cristão, que dizia... Era para o fim do culto, né? Que dizia, grande Deus, em paz, agora vem e despede-nos, Senhor. Gente, como isso é triste se despedir de Deus. Por quê? Porque as pessoas acham que ali é a casa de Deus. Elas pensam
que ali é a casa de Deus. Talvez por isso a vida de muitos seja tão vazia. Porque a presença de Deus está restrita àquela casa, àquele lugar, àquela estrutura física. E eu vou preferir ficar com o que a Escritura me diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Quer fazer um lugarzinho legal para congregar? Faça. Quer colocar ar-condicionado? Faça. Isso é bom. Bancos confortáveis ou cadeiras, se você é um pouco mais moderno, ok. Mas nunca insulte Deus, dizendo que aquela estrutura física é a casa de Deus. Pare com esses negócios de guarde seu pé quando entrar aqui. É o que? O templo de Jerusalém? Deus nunca exigiu que nenhuma nação fizesse um templo. O templo é de Jerusalém e é dos judeus, e hoje os cristãos não têm nada a ver com isso. Nada. Inclusive nas suas viagens, não coloque pedido no templo de Jerusalém, pedidos no templo, não coloca. Leva o teu pedido para Deus. Você é um Macedo agora? E quando Jesus conversou com a mulher samaritana, ela estava meio bolada com o negócio do templo. Ela disse, a gente deve adorar onde? É lá em Jerusalém que tem o templo, é nos montes? Eu estou meio confusa. Jesus Cristo disse, Deus é Espírito. E ele procura verdadeiros adoradores. Ele botou um anúncio de jornal. Quero verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adoram no templo. Não, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não confunda o que eu estou dizendo aqui com a necessidade e até a obrigatoriedade de congregar. Isso é outro assunto. O que eu estou dizendo aqui é que Deus não tem um templo. Está na hora de converter a mente em direção a isso. Deus te abençoe, que faça de você um adorador de Deus. Somente de Deus.